Olá, eu sou Maria Luede, estou aqui para apresentar o meu artigo denominado Topografismos da Escravidão. Eu sou doutoranda no programa PPGAV de Artes Visuais, na linha de Arte e Design, sob a orientação do professor Dr. Paulo Souza, e na França, sob a orientação do professor Christophe Bardin. Gostaria de apresentar aqui toda a minha trajetória, mas antes disso gostaria de parabenizar toda a equipe que organizou esse congresso virtual, que eu estou tendo a honra de participar nesse terceiro encontro, né, de intersaberes em arte, museu, inclusão, no encontro da ANPAP Nordeste e também da Bienal dos Postais. Parabéns a todos. Topografismo da escravidão, ele é um artigo que foi construído a partir de alguns questionamentos sobre os lugares da escravidão, no entre e na escravidão. Por conta da minha pesquisa no quilombo do Baixo Sul, nos quilombos, né, do Baixo Sul, são ideias que foram aparecendo, reflexões que foram vindo à tona a partir do convívio com eles na primeira etapa da minha tese. A partir dos objetos têxteis feitos da piaçava, das fibras. Eu sou papeleira, trabalho com fibras e me juntei a eles há muito tempo para desenvolver algum trabalho com os resíduos dessas fibras. E aí foi construindo todo um trabalho que resultou no projeto de pesquisa. Bom, o primeiro topos são as marcas mesmo do próprio corpo, né? As marcas de distinção e as marcas das feridas dessa escravidão. É o primeiro topos dessa história que mais me marcou. Na questão assim de olhar para a imagem, desmontar essa imagem, tentar ver a genealogia de todas essas marcas, o que é que elas significam. Por um lado, as das feridas realmente marcas da dor, né? A gente vai ver retratada aqui no corpo de Peter Gordon, um escravo que fugiu e acabou sendo soldado, mas ele realmente é um ícone dessa história, assim, da tortura que eles viviam, e ao mesmo tempo eles realmente eles fazem toda essa escariação no corpo, eles marcam o corpo com traços, com linhas distintivas, para que durante as lutas eles não morressem pelo seu próprio companheiro. E isso era expandido como uma marca tribal que se expandia também para os seus lugares, seus artefatos, enfim. Então, esse primeiro topos, ele vai gerando a necessidade de conhecer esses outros lugares, né? Então, as nações de onde vieram os negros na escravidão, o próprio barco, o navio negreiro, né? Aquela convivência ali, o que foi esse lugar, né? Dessa história. E no Brasil também, como é que eles chegam, para onde eles vão, os lugares onde eles vão. Então, toda a minha pesquisa foi em volta disso. E para construir isso e trazer novas informações, novos dados, né? Eu vou tendo a ideia de um mapa, de um atlas, porque faz parte desses topos geográficos, os topos corporais, os topos dos tecidos, os topos dos artefatos, cada lugar desses espaços e o que acontecia no mundo, né? O que já acontecia na África antes de chegar no Brasil, né? Que é uma história que a gente tem pouca informação, né? Que eles já faziam tecidos há 10 mil anos antes de Cristo, que os textos para eles é algo que está incorporado na própria tradição. Enfim, nós vamos ver isso em vários quadros, inclusive, de artistas que retrataram o Brasil. A gente sempre vai ver ao lado uma cesta, um cesto, que nas pesquisas descobrimos que vem
do Congo, vêm dessas regiões, são bem comuns, né? E que eles aqui chegaram e trabalharam com as fibras também, e que não existiam lá, mas eles adaptaram. Isso mostra, o Kerbo vai falar que isso mostra uma grande criatividade, né? O Kalinka também, sobre a possibilidade de eles terem improvisado de um conhecimento que eles já tinham. Então, descobrindo também essas sobrevivências na história, o que sobreviveu depois de muito tempo, que vem dessas raízes, né? Então, todas essas questões foram também trabalhadas em cima da ideia da desmontagem da imagem, né, do Didi Huber. Eu tive a oportunidade de estar com ele no seminário sobre utopia aqui na França. E me identifico muito com essa ideia de a gente ver a imagem e desmontá-la para conhecer melhor. Então, foi na desmontagem, foi entrando mais nela que eu consegui fazer o meu trabalho, expandir, ser mais reflexivo, buscar mais informações, né? E então fui criando esse painel semântico. O painel semântico é um painel muito usado no design como metodologia do design, que mistura conceitos com imagens para construir a ideia final, né? Para construir o elemento final, né? A criação, né? A partir disso. Então, eu estou aí com o meu painel semântico, todas as informações bibliográficas que foram colhidas no Museu Quebranguí, no Museu Delhomme, né, na Fundação DAPER, a partir do virtual, porque a Fundação, o Museu DAPER fechou, mas a Fundação continua fazendo muitas coisas interessantes, apoiando muitos projetos na África. Então, eu, dentro da ideia do Atlas Mnemosyne mesmo, do Avi Warburg, que eu vou ter essa grande entrelaçamento, né, dessa história, que é justamente relacionar essas imagens desse tempo anacrônico, né, desses homens que vieram, esses reis que vieram nesses navios, né. Nos navios negreiros vieram reis, vieram sacerdotes, médicos, pessoas comuns, mas era um grupo de pessoas com muito conhecimento, né? A partir de uma ideia de que a África, inclusive, há uma discussão de que a matemática veio dos africanos na África a partir de objetos encontrados pelos arqueólogos. Então, essa beleza dessa cultura, eu precisava trazer à superfície. Então, nesses questionamentos, eu fui criando uns módulos a partir desses tópicos e dos grafismos. E aí, condensando, temos esses 5, eu fiz 10, mas é um sobre esse aqui, somos reis, né? Resistimos, somos reis, a partir de algumas figuras importantes na história que disseram não, não ao não, que lutaram. O próprio Quilombo é um lugar de luta, um lugar de... Relembrando o Sullivan de Didi Huberman, né, que foi uma exposição que ele fez justamente a partir da revolta na história, dos que disseram não. E no Brasil, as grandes revoltas vieram dos negros que lutaram realmente pelos seus direitos. Então, tem muitas coisas que a gente precisa trazer à tona, e trazendo à tona, eu vim trazendo esses módulos e criando essas estampas. Esses são Resistimos, Somos Reis, baseado na obra da Leila, que é uma artista africana que ganhou agora a Bienal do Dakar. Eu trouxe essa imagem que eu vou retomar aqui para vocês só verem. Foi a obra que ela ganhou. Vocês vão ver que são asas feitas de tecidos africanos, né? Lembrando um pouco o símbolo Adinkra, que é o Sankofa, né? Que é um símbolo muito forte do Ghana,
que é um pássaro olhando para trás, e a significação é justamente olha para trás, vai nas suas origens, perdoa seus erros e segue para frente num voo. E eu achei muito incrível essa foto, foi uma foto montada por ela e que traz esse olhar, né, altivo e de quem tem muita coisa para contar dessa história. Então, nós voltando às estampas, né, com essa ideia de trazer para o tecido, para o design de superfície, toda essa história é uma história que está guardada, muitas vezes com pouco acesso na língua brasileira, na língua portuguesa, desculpe. Enfim, toda essa história é importante trazer à superfície num processo criativo, em que a partir desses painéis semânticos, o estudo da imagem, o ato de Warburg podendo pegar uma situação de diversos ângulos, eu fui criando e trazendo esse método também como uma forma interessante para se trabalhar em sala de aula, sobre a história da África, sobre a história do Brasil indígena, sobre a nossa história decolonialista, né? E aí a gente tem as muralhas greco-romanas, esse painel foi feito dos números da escravidão, os 400 anos aproximado, as rotas, os 600 mil mortos nas embarcações durante a travessia, mais de 1 milhão que chegaram no Brasil, existiam 15 milhões de índios, que hoje existem muito menos, por exemplo. Enfim, a sobrevivência e, ao mesmo tempo, formando um templo greco-romano sobre essa hegemonia desse pensamento, onde o olhar é completamente voltado para uma história como se fosse a única, né? Então, podemos olhar, então vocês vão ver que no fundo é o vermelho da dor, o vermelho do sangue, mas o vermelho também da coragem de continuar, de resistir. Temos aqui também o zumbi, né? O título, desculpa, saiu errado, mas assim, é o quilombo do zumbi. Quando eu fui me aproximar de como eram esses quilombos mesmo, o quilombo do zumbi, foi um quilombo que sobreviveu 150 anos, eles realmente lutaram muito, o zumbi foi uma figura extremamente forte, e eles eram altamente organizados, era onde tudo funcionava, era autossustentável, holístico, e isso me chamou muita atenção na forma de vida e também em parte de uma história que a gente conhece mais do que as outras, né? As bandeiras das nações que vieram para o Brasil, né? Que isso faz muita diferença, porque são muitas nações, são muitos cultos, são muitas formas de viver, são muitos símbolos diferentes, né? Uns marcam corpos, outros não marcam, uma forma de pensar, uma forma de se relacionar com a sua cosmogonia, enfim. Então, a gente tem aí Costa Verde, a gente tem Nigéria, a gente vai ter Benin, todas as cidades mais importantes, né? Cabo Verde, enfim, todas essas nações que vieram, eu fiquei interessada nessas bandeiras, nesses símbolos gráficos também, e a gente lembrar que eles não são, apesar de terem vindo desnudos com suas marcas corporais, que ainda bem, ainda tinham distinções, eles vieram de nações com muita história para contar, né? Muitos mergulhos ainda a serem feitos. Esse, o porão, né? Que é um quadro do Franz Rugindas. O Rugindas, ele vai fazer o porão, esse quadro foi feito em aquarela e depois reproduzido em litogravura para entrar no livro Voyage Pittoresque ao Brasil.
E eu achei muito forte esse quadro, eu transformei ele todo em preto e branco, meio que inspirado na Guernica de Picasso, dos horrores da escravidão. Acho que o grande horror da nossa história, para mim, é o navio negreiro, onde a gente vai ver muitas cenas, um morto, um pedindo comida, um desfalecido, todo mundo convivendo ali, fazendo suas necessidades ali, muitos morrendo no caminho, como eu já falei, 600 mil mortos, muitos se atiravam ao mar, se suicidavam mesmo, porque não aguentavam aquela situação. Então é muito importante trazer à tona esses horrores, né? Para completar, gente, eu trago uma conclusão do trabalho, né, de que a gente possa integrar mais essa África anterior à escravidão nos nossos estudos, nas nossas pesquisas. Temos muito para pesquisar sobre os objetos, sobre os tecidos, sobre a simbologia. Quem está na área de artes visuais, né? Esses homens que estão por trás, assim, como era a forma de viver, o que eles desenvolveram, né? Apesar de que hoje a África ela é completamente destruída por toda essa situação da colonização. Mas existem muitas coisas impregnadas nessa pele, que sobrevivem, que se mantêm, que se manifestam na sua cultura, nos seus objetos, e que eu gostaria muito de que esse meu artigo pudesse também ser inspirador, trabalhando com painel semântico, o Atlas de Milionzinhos de Ave Warburg, é a ideia da desmontagem da imagem do Didi Uberman, trazendo na superfície, criando coisas a partir desses conhecimentos novos e levando ao público, comunicando. Então, na terceira fase da minha pesquisa, que vai ser a residência artística no Quilombo, onde vamos fazer o trabalho de cocriação entre fibras, trabalhando com o espaço, trabalhando com a sua história, trabalhando com seus arquétipos. Eu trago, a partir desse artigo, muitos novos conhecimentos para integrar, para mostrar para eles de onde eles vieram também. E outros dois artigos, o Vitrina da Escravidão e os Tissulários, que são desdobramentos de todo esse painel semântico. Eu fiz, que eu estou terminando, concluindo para apresentar também. Segue, então, minha bibliografia, Objetos da Escravidão, Um Saber Montado, de Gigi Uber, A Imagem Sobrevivente, que é o Lebend, a pedagogia científica de Bachelard, essa reflexão de transformar sempre o aluno, o alunado em pesquisador, em pensador, em reflexão, a partir da imagem, quantas reflexões a gente pode fazer e buscar suas respostas, enfim. Então, aí, obrigada por tudo. Espero que vocês tenham gostado. O artigo deve ser publicado pelo terceiro congresso. Boa tarde a todos.